Olá, meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, minha irmã. Boa nova em nossa vida para o 19º domingo do tempo comum do ano A, ano em que estamos vivenciando liturgicamente. Neste domingo, vamos utilizar o texto de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Neste texto vamos perceber Jesus caminhando sobre as águas. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despedia das multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus logo lhe falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." Ele respondeu: "Vem, Pedro." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Encontramos no final deste texto uma profissão de fé, uma confirmação que Jesus, o enviado do Pai, é reconhecido pelos discípulos que estavam apavorados, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Neste Evangelho de Mateus, neste capítulo 14, nós encontramos pela primeira vez Jesus mandando, porque Jesus sempre convida. Neste texto tem um diferencial: Jesus manda, Jesus obriga os discípulos a embarcar e a atravessar o mar. E Jesus não vai com eles, Jesus vai para a montanha rezar. O texto não oferece o conteúdo desta oração que Jesus faz a sós, uma vez que ele enviou os discípulos para atravessarem o mar, para subir na barca, correr risco, grandes desafios. Então, nesse contexto, poderemos imaginar que Jesus está rezando para a missão dos discípulos, para a missão da sua igreja. Neste contexto, podemos ter esta certeza que Jesus acompanha os desafios dos discípulos ao atravessar o mar, ao atravessar e superar ventos contrários. Jesus está rezando pela missão. Nós poderemos ver que neste mandato de Jesus, aqueles que obedecem, porque os discípulos são mandados para ir à outra margem e eles foram.
foram semear a semente do reino de Deus, a mandato de Jesus. E Jesus, que passa um tempo em oração, ele vai depois ao encontro daqueles discípulos. Ele vai ao encontro, mas aqueles discípulos que estavam atravessando grandes desafios, grande fragilidade do barco, fragilidade do momento, era noite, era escuro e o mar estava bravo, era preciso fé. Então Jesus caminha ao encontro desses discípulos dentro dessa barca, mas o que ocorre? Os discípulos pensam que é um fantasma. E é preciso ter esta confirmação, por isso aumenta mais o medo daqueles discípulos. Mas Pedro toma coragem e ele pergunta, se é de fato o Filho de Deus, se é Jesus, aquele que eles seguiam, aquele que havia mandado eles atravessar este grande desafio, que ele caminhe sobre as águas. E Pedro conseguiu caminhar, mas teve medo, porque era muito forte a tempestade nesta missão. Como muitas vezes todo missionário encontra grandes tempestades, mesmo que seja fora do mar, as tempestades vêm. Mas é preciso reconhecer Jesus, porque com Jesus os desafios, sejam eles fenômeno da natureza, seja desafios próprios do humano que quer buscar uma sociedade mais justa, mais fraterna, é vencido com o reconhecimento da presença de Jesus. Todo o Evangelho de Mateus, ele quer mostrar Jesus como esse Deus conosco. Mas muitas vezes, nós que queremos seguir Jesus, poderemos confundir esse Jesus que está próximo, este Deus conosco, com um fantasma. Portanto, é preciso ter esta coragem de Pedro, que mesmo com a sua fraqueza, mesmo com o seu medo, Pedro pede a mão a Jesus. Jesus estende a mão e Pedro segura na mão de Jesus. E aí então acontece aquele encontro que muda o ambiente de medo para um ambiente de confirmação que aquele encontro, diante do mar agitado, diante de tanto medo, acontece o encontro com o verdadeiro Filho de Deus, como o Senhor que tem poder de superar todos os desafios, seja da terra, seja do mar. Com Jesus, todos os desafios da missão são superados. Portanto, este é um belíssimo texto para encorajar todos os missionários, aqueles e aquelas que têm coragem de atravessar e ir para o outro lado, a mandato de Jesus.